Olá, amadinhos! Estamos de volta para a nossa aula, né? Não é aula de revisão não, amada. Hoje eu estou acelerada, amadinho. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português, trabalhando a interpretação textual. Dando sequência, na aula anterior a gente falou sobre coesão. Hoje estudaremos coerência e concisão. Vamos lá? De olho na tela, aula 75.1, interpretação de texto, coerência e concisão. Então, amados, quando você vê esta árvore, a gente fala, foi nomeada como a árvore do conhecimento, tá certo? Você vai pegar o conteúdo, a temática, o conteúdo estudado e você vai armazenar no seu HD, belezinha? Então, para armazenar hoje, coerência e concisão. Beleza? Ai, professora, eu não quero armazenar. O que eu posso? Posso usar a minha caderneta? Pode. Fazer as anotações? Pode. É importante que você vai fazer um resumo para auxiliar no seu estudo, né? Para a sua avaliação, para a prova parcial. Beleza? E para a vida? Não tem problema. Olha o que eu trouxe aqui. Trouxe essa imagem. Novamente essa charge. Amadinho, essa charge aqui, ó, a gente já trabalhou. Interpretação textual. Fazendo uso dessa charge. E a gente sempre falou assim que a charge, ela tem um objetivo. Né? Qual é a função da charge? A questão, a função, as características, né? Ela de fazer humor, ela também pode fazer uma crítica, tá certo? Ela sempre vai trabalhar isso, vai chamar a atenção de quem? De você, leitor, de algum acontecimento que está acontecendo, tá bom? Acontecimento é claro que está acontecendo, né, amadinha? Oh, meu Deus, eu estou sendo redundante. Então, vamos aqui. Nesse período que foi publicada essa charge, estava aquela questão, TV digital, TV analógica, não é isso? Lembra daquele período que ele já faz assim mais ou menos uns 8 anos por aí, que mais para que tinha que fazer essa troca mais ou menos, tá lembrado? Uns 9 anos. E a nossa televisão, ó, tanto com o aparelho, né, de TV, é daqueles antigos, parecia um rádio. Olha, o tec, isso daí o aparelho, né? É do tempo quando eu era criança, mais ou menos. Tá bom? De tão antigo. É uma TV analógica. Claro que a TV digital agora não é assim, não é esse modelo que você tem conhecimento. Mas vamos aqui ao foco. Nós temos uma pessoa, né, assando frango, tá certo? E temos aí um grupo, né, olhando, observando. Temos aí a pastelaria, logo ao lado, e o rapaz que está vendendo um frango. E no tema da charge, temos o quê? Você vai focar aqui, ó, TV digital ou analógica. E tem logo embaixo, para mim tanto faz, o importante é o conteúdo, tá? Lembra que esse forno aqui, ó, não fala que é TV de cachorro? Que o cachorro, se você passa na rua, numa avenida que alguém está assando, né? O que vai dizer? Vai estar lá vários cachorrinhos só de olho, observando. E aí, ó, aí é uma família. Se a TV digital, analógica, não tem problema. O importante é a questão de se alimentar bem. Alimentar bem de quê? De conteúdo. E eu mostro aqui para vocês, né, que tá sendo essa questão desse debate de se é digital ou analógico, não tem muita importância aqui para essa família que está com fome.
O importante é que ela seja alimentada, que pense na alimentação, de como ele vai conseguir o alimento. Beleza? Qual é essa informação? Então, a coerência é a compatibilidade de sentido entre duas partes. A é compatível com B. O que faz? A é compatível com B. Tem que estar ligado, tem que fazer sentido. Tá bom? Discutir se é digital ou analógico numa situação que está tendo muita miséria, vai ser o quê? Vai ser incompatível. E para ser compatível, a questão, se a televisão vai debater um assunto que interessa a sociedade, para a questão social, para privilegiar todos, ok. Não importa se a TV vai passar, se é digital, ou se é na digital, ou se é analógica. A falta de coerência prejudica a clareza do texto, compromete o quê? A mensagem. Porém, em alguns textos pode servir como recurso expressivo. Lembra lá do modelo da televisão anterior, que era mais antiga do que essa? Então a gente vai ter que verificar quais são os assuntos que estão sendo tratados. Privilegie a todos, que dá o benefício a todos. Coesão e coerência. A coesão pode ser, vou tirar esse Szinho aqui, tá bom? Que não tem, elimina. Traduzida por ligação. Que ligação? Essa ligação entre palavras, entre orações, entre as partes, né, de um texto. A coerência é a compatibilidade semântica entre palavras, termos de uma oração ou orações, parte de um texto, ou ainda entre argumento e tese, argumento e a realidade. Aí você volta à charge. Aquela charge tem coerência? Há necessidade, naquele período, de debater sobre digital ou analógico? Se a maioria está numa situação desagradável, numa situação de miséria? Pense aí. Sem coesão e sem coerência. Temos aqui o seguinte: o monumento desaba, fiz as compras. Ai, quantos covos na careca, aviões despejam bomba, caviar na boca de mendigo. Então, que são palavras soltas, né? Que não faz conexão com nada, não faz sentido. Então, aqui, vários exemplos para você observar que não tem coesão, que não houve uma ligação e também que é sem coerência, que não faz sentido. Então, com o monumento desaba, fiz as compras. Fiz as compras? Ai, quantos covos na careca? Estão vendo aí que não tem uma conexão nenhuma, que não faz sentido nenhum? Então, isso você vai ter que observar no texto. Para o texto, para que aconteça uma boa progressão, é necessário você fazer uso de elementos que façam relação entre as palavras, entre as orações, entre os parágrafos, principalmente na hora que você vai fazer a sua redação. Se você está falando de algo, vamos lá, aqui está falando sobre que está acontecendo desabamento, né? Vamos supor. Aí você vai lá, coloca uma coisa, vamos focar desabamento aonde? Vamos, pense aí um desabamento. Qual o desabamento, amadinho? Está acontecendo tanto ciclone por aí.
desabamento na periferia de alguma inundação, aí desmonorou. Ai, eu não consegui falar, Amadinho. Agora pronto, travou. Aí as terras desabando lá nas outras casas. Aí você falando de algo assim. Ai, será que vai ter queima de fogos lá, vamos supor, na exposição? Tem alguma coisa a ver? Você está sendo incoerente. Está entendendo a situação? Uma coisa que não tem nada a ver com a outra? Então, é isso. Então, aqui é sem coesão e sem coerência. Frases soltas, sem coesão. Cada frase vai tratar de assunto diferente, ou seja, sem coerência. Beleza? Tá entendendo aí? Outro caso dessa questão que eu falei, né? Da queima de fogos. Aí você, noutra situação, queima de fogo com o quê? Com festa de final de ano, com a Expovel e várias pessoas desabrigadas. E aí, tá sendo coerente? Não, também, né? Coerência e sem coesão. Coesão você já sabe, né? Que você vai fazer o uso dos elementos linguísticos, né? Os elementos coesivos. A conjunção, tá certo? Os pronomes são elementos coesivos que vão fazer a ligação. Então, você vai prestar atenção aqui e vamos ver se vai tratar do mesmo assunto, se tem elementos coesivos. Então, prestando atenção aqui nesse pequeno texto. A noite caminha silenciosa. Os moradores cansados deitam-se. Os policiais partem para a ignota. O medo toma conta dos deslizes. Os ladrões iniciam seu trabalho. Thalita experimenta a saia. Então, aqui você percebe que há uma coerência. Que coerência é essa? O que está mostrando aqui? Mas aqui, o que está faltando? Que diz assim que ele não é um texto coerente, mas só que não é coesivo, é sem coesão. Porque faltou elementos de ligação para ligar uma oração à outra. Tá certo? Para dar uma sequência, né? Para ficar mais claro, para ficar coeso mais no local. Então, aqui nós temos que, se fosse para falar que temática é aqui, que temática seria? Quando a noite caminha silenciosa, os moradores cansados se deitam. Aí, se eu falo, à noite, quando a gente está cansado, a gente não se deita? Deita, dormida, é um descanso. Então, há uma coerência. Tá certo? Noite, descanso. Na noite, às vezes que não acontece, não só à noite, mas vamos voltar aqui. À noite não acontece vários assaltos. Então, ladrões iniciam seu trabalho quando começam a assaltar as pessoas. Mas, professor, não é só à noite, não. É à noite, de dia, de madrugada, mas tá coerente. Os policiais partem. Par também. Aí tem o medo toma conta dos infelizes. Na noite também a gente não sente medo. Então tá coerente. Se Thalita vai sair à noite, à noite ela não vai experimentar uma saia? Também. Então há uma coerência. Mas o que está faltando aí? Somente os elementos coesivos. Então aqui o texto tem coerência, mas só que não tem coesão. Tá certo? Que são aqueles elementos de ligação, os conectivos. Então, a unidade temática é noite, então tem coerência textual. A falta de coesão pode ser entendida como recurso estilístico ou como erro, caso não tenha o propósito literário. Então, neste caso aqui, só faltou
só o elemento, né, coesivo. Vamos dizer assim, os elementos coesivos, os elementos conectivos. Aqui sem coerência, mas tem coesão. Então, essa parte que está destacada, você vai observar isso. Vamos lá. João vai à padaria. O balcão da padaria é feito de madeira. A madeira foi extraída da floresta amazônica. A Amazônia é pura riqueza natural. Isso dá um status a qualquer um. Também há status em ser poeta. A psicologia estuda o fenômeno. Então, o que aqui, ó? Então, você vê que há a coesão, mas só que vai tratando, né, de assuntos diversificados. Mas usou elementos coesivos? Usou. O isso também, esse elemento, né? Ó, a psicologia estuda esse fenômeno. Também há status. Então, vai ligando, né, as orações, mas só que está com vários assuntos diferentes. Beleza? Não há coerência, visto que cada período aponta assunto diferente. Então, não há textualidade, mas há coesão. Tá? Há elemento coesivo. Formas de coesão. Coerência externa, compatibilidade com elementos exteriores ou ao texto, à realidade. Aqui, vamos ver, prestando atenção aqui da coerência externa. A gramática só cria exceções. Mulher não sabe dirigir. Então, o que nós temos aqui? Há uma variação, né, dessa questão assim, que a gramática tem, por exemplo, a gramática vai ensinar uma regra, mas além das regras, sempre há exceções, né? Mas isso aqui só acontece assim, mas há exceção. Não tem isso? É uma coerência externa. Isso tem sentido. Tá bom? Mulher não sabe dirigir. Quem disse que mulher não sabe dirigir, bonitinho? Mulher sabe muito bem dirigir. Tá certo? Mas isso daí é uma coerência externa. Tá bom? Uma coerência externa, que as pessoas colocam, mas isso não é verdade, isso não procede. Tem algumas mulheres, né, que tem aquela dificuldade, né, que tem algum trauma, aí acabam, tira a habilitação, tira a carteira, mas não consegue dirigir, tá certo? Por imposição de medo, de terceiro, não vou nem dizer quem, tá bom? Aí temos aqui a coerência no nível sintático e semântico, né? Coerência interna, no interior do texto. Vamos lá. O dinheiro não é tudo. Olha só, mais 100%. Como assim não é tudo? Aí você vai lembrar do paradoxo, né? Uma ideia que anula a outra, né? Então, nesse caso aqui, ó, o paradoxo do tudo, da ideia, como que diz que o dinheiro não é tudo, mas é 100%? Ideias opostas? Ideias com tudo, mas é 100%. Não é tudo, olha só, não é tudo, mas é 100%. Então, esse B vai assumir o sentido de bom, que ele é bom. Tá certo? Então, internamente. Estão entendendo aí?
Aí você vai, professora, essa ideia que está confusa. Porque é um paradoxo, amado. Aí você vai lembrar lá das figuras de linguagem, né? Lembra lá de Gregório de Matos, que aí quando ele fazia lá os seus poemas líricos, satíricos, entendeu? Vamos ver outra aqui. Coerência no nível da linguagem. Essa daqui também, esse quadrinho, né? A gente já trabalhou essa imagem na questão da linguagem, né? Da fala deles, né? Da faixa etária. Essa fala não é de uma pessoa, né? Não é a fala dos valentes, por isso que falo incompatível com a sua idade. Porque quando a gente tem uma pessoa mais experiente, ela não faz, então, eu não vou generalizar, tá certo? Mas não faz uso de gírias, tá bom? A gente espera sempre palavras, né, vocabulário sem gírias. O que pode acontecer? Que a maioria, né, assim, os mais avançados, eles vão usar sempre as expressões, né, os provérbios, vai com parábolas, vai conversando com a gente, vai passando ensinamento através das parábolas. Tá certo? Então, olha só. E aí, gatinha? Vamos dar um rolê? Sai fora, maluco. Não tá vendo que tô de bode? Então, aqui é a coerência no nível de linguagem. A fala dos velhinhos é incompatível com a sua idade. Espera-se um vocabulário sem gíria, que já foi falado isso. Há uma coerência na linguagem? Há, mas só que é incoerente na questão da idade, da faixa etária. Tá bom? Coerência narrativa. Compatibilidade de sentido entre os elementos que compõem a narrativa. Quais são os elementos que compõem a narrativa? Personagem, tempo, espaço e o que os cerca. Em Ouro Preto, Josibaldo treina todos os dias, correndo como louco, passa pelos transeuntes como foguete. Josibaldo é conhecido como Pernas de Aço. E esse anônimo atleta consegue correr 60 quilômetros em um só dia. Detalhe, toma cervejas todas as noites. O nosso herói nasceu dia 3 de março de 1902 e é do signo de Peixe. Então, aqui, né, teve uma coerência na narrativa, que contou a história, houve uma sequência, né, cronológica, né, uma temporal, né? Aí você vê, apresenta o personagem, tem o local, né, o espaço onde acontece, o tempo, tudo. Então, apresenta uma coerência narrativa, né? Porque tem a presença dos elementos da narrativa. Certinho? Agora, a coerência argumentativa, né? O texto obedece a uma progressão lógica e quando os argumentos sustentam a tese do enunciador. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Não negociamos o Sócrates, porque ele é insubstituível, inegociável e imprestável. Aqui, Vicente Mateus. O argumento B sustenta o que foi dito, a tese, né? Com a ideia, a tese A. Beleza? Não negociamos. Então, para assegurar, para sustentar o que foi dito, ele fala que é imprestável. Beleza? Então, vão tomando nota. O argumento B sustenta a tese A.
Coerência temporal, quando há uma progressão temporal coerente com os fatos assinalados. Ó, nós temos aqui, vestiu a calça com pressa, saiu, ligou o carro e disse adeus àquela casa que não soube atendê-la. Então, olha só, olha a ordem que aparece. Cada ação. Então, primeira coisa, vestiu a calça com pressa, saiu, ligou o carro e disse adeus. Adeus. Então, aqui você percebe que houve ele respeitou a ordem que aparece as ações. Não vai dizer assim, dá adeus, depois vestir a calça, né? Então, aqui você percebe, cada fato respeitou a ordem. Melhor, respeitou a ordem dos fatos. Beleza? Houve uma sequência temporal. Então, uma progressão temporal. Agora aqui, nós temos a coerência verbo-visual, né? Aí você vai fazer aquela análise, né? Você vai prestar atenção tanto na imagem quanto na fala. Esses dois fatores são importantíssimos. Principalmente quando você vai fazer uso da história em quadrinho, da tirinha, da charge, tá certo? Que sempre haverá essa questão, né, de fazer a relação da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Então, coerência verbo-visual, compatibilidade de sentido entre o verbal, né, as palavras, e o visual, a imagem. Aqui nós temos aqui o seguinte, veja o primeiro quadrinho. Ó, eu amo os sábados. Todo sábado eu levanto às 6 e como 3 tigelas de bombas de açúcar crocante. Então, eu assisto desenho até meio-dia. E aí eu fico incoerente, imperativo pelo resto do dia. E funciona? Nenhum irmão ou irmã por enquanto. E aí? Qual que é a coerência? O que ele faz? Quando ele chega, ele fica tão imperativo, né? Ele ainda continua sendo filho único. Tá certo? Quem é filho único aí? Não estou dizendo que você é imperativo. Vamos supor, se você passa por uma situação, menino, uma gravidez antes de ter filho, você quer ter vários filhos, né? Vamos supor assim, quantos filhos você quer ter? Eu quero 3, vamos supor. Aí na primeira gravidez, essa gravidez é muito sofrida, entendeu? Aí só vivia hospitalizada. Aí o menino nasce, tá bem, graças a Deus, depois vai. E aí, a Magela, vai continuar, vai ter mais um filho? Nada, eu não quero passar tudo que eu passei, não. Então, aqui quase parecido com essa tirinha aqui, tá certo? Ele é o sábado que ele fica em casa, que ele apronta, tá certo? Aí a mãe, né, os pais ficam muito com ele e que não tem nem tempo, né, de providenciar um irmão ou uma irmã, beleza? Então, e a coerência só é restabelecida com o quê? Com a resposta do Calvin, né? Nenhum irmão nem irmã até agora. Então, tem sentido, tá certo? Há uma relação, né, verbal e visual. Outra aqui. Aqui nós temos um quadro, tá certo? É uma pintura
de um cachimbo. Tá certo? Aí diz o seguinte, né? Aqui a frase é em francês. Eu não vou ler em francês, mas já está traduzida aqui para vocês. Ó. A frase em francês diz: isso não é um cachimbo. De fato, é a linguagem visual, né? Que é o signo. Aí a representação do real, em outras palavras, é coerente. Porque aí não é um cachimbo. Tá coerente, sim. Não é um cachimbo, porque é o quadro, é uma obra de arte. Beleza? Representada pelo cachimbo. Beleza? Então, vamos lá. Agora a questão da concisão. Sabe o que é ser concisão? Ser conciso? É você ser objetivo e direto. Então, nós temos aqui que a concisão é o fato de o texto ser objetivo, enxuto. Então, nós temos aqui alguns textos, né? Usando o que? Poesia. Ó, temos aqui de Haroldo de Campos e Augusto de Campos. O que nós vamos fazer aqui, ó? Fusão da linguagem verbal e visual. Quando você olha aqui para o texto de Augusto de Campos, aparece com o quê? E vocês vão lendo a palavra. O que está escrito? Ó? Pluvial, 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 pluvial. Aí depois vai fluvial, fluvial, fluvial. Aí você olha, dá pluvial, pluvial. Lembra o que? A questão do fenômeno natural, a chuva. Água da chuva, né? Pluvial. Aí fluvial. Aí vai lembrar de rio. O que se formou, amadinho? O que se formou aqui, ó? Dá uma ideia de quê? Ó, quando relacionado à chuva, né, que é o pluvial, de cima da vertical. Tá certo? Vai daqui, ó, de cima para baixo. E fluvial, aí você vai aqui, ó, para cá, ó, na horizontal. A chuva caindo, pluvial. Aqui, fluvial, rio, na horizontal. Vai formando aí, ó, a imagem. Conseguiram ver isso? Então, ó, linguagem verbal e visual, na poesia. E aqui já vai fazendo o quê? Um questionamento. Destino sem vidas, sempre escorrendo entre os dedos, nada podemos fazer. Tão velozes, sem piedade, onde parar? Onde parar? Não sabemos. Então, aí, o que formou? Um ponto, opa, aí ficou feio. Um ponto de interrogação. Certo? Agora a crônica. Aqui nós temos a crônica, né? Está escrito Ojibara. O senhor Master, que fez uma viagem de exploração à América do Sul, conta a um jornal sua conversa com o índio Jivaro, desse que sabem reduzir a cabeça de um morto até ela ficar bem pequenina. Queria assistir a uma dessas operações e o índio lhe disse que exatamente ele tinha contas a acertar com o inimigo. O senhor Martin, não, um homem, não, faça isso com a cabeça de um macaco. E o índio, por que o macaco? Ele não me fez nenhum mal. Ele não me fez nenhum mal. Aí, no caso, o Rubem Braga. Aqui na crônica, a coerência. Na publicidade, o que é que nós temos aqui? Aqui, nós temos uma propaganda de um tecido. Tá certo? Aí, ó, tergalice-se. Ou seja, se você observar nessa imagem,
você vai ver a marca do tecido tergal e, ó, e todo o corpo, né, envolvido. Tergaliza, que é para você usar, né, tecido tergal, tá certo? Então, a concisão está diretamente ligada ao fato de que o consumidor não costuma perder tempo lendo, né, textos publicitários. E aí você tergaliza e diz, mas o que é tergaliza? Então, né, relacionado ao tecido tergal, da marca Tergal. Beleza? É direto, é objetivo. Provérbio. Forma concisa expressa a um saber popular. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examine-te a ti mesmo. Confúcio. Exige muito de ti e espera pouco dos... Não, exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim, evitará muitos aborrecimentos. Confúcio. Então, também aqui é uma ideia concisa, né? Ela é direta, ela é objetiva. Beleza? Então, vamos aqui na prática. Entre o conforto de uma casa e a segurança de um apartamento, fico com os dois. Explique a falta de coerência e qual a sua função para o texto. Entre o conforto de uma casa e a segurança de um apartamento, fico com dois. Aí, o que você... Aí, já trouxe aqui para vocês, né? A preposição entre pressupõe a escolha de um e não a de dois, como ocorre no anúncio de forma proposital, pois assim atrai a atenção de quem lê. Então, aí é a falta de coerência. Beleza? De ter usado a preposição entre. Amados, vamos lá para o nosso momento, a hora de produzir o trabalhando o gênero. Temos aqui, você vai fazer, né, um poema conciso, tá certo? Lembra lá do nosso poema que eu trouxe dois aqui, em forma de interrogação, e outro mostrando, né, fazendo uso das duas palavras, pluvial e fluvial. E vocês olhem, ele foi bem objetivo. Se você lembrar lá, fluvial está na parte horizontal, como se fosse rio, né, água de rios, e pluvial, água caindo, né, de cima para baixo, que é a questão da água da chuva. Então, capriche na sua produção. Fico por aqui, até a revisão.